Em 1971, Dirty Harry não apenas chocou o público, como também reescreveu as regras do gênero policial. A justiça tornou-se implacável. A violência ocorria inesperadamente e ninguém se sentia seguro. Mas, 55 anos depois, o verdadeiro mistério seguiu o elenco para a vida real. De acidentes repentinos e desaparecimentos inexplicáveis a mortes chocantes. Muitos enfrentaram horrores muito além das telas. Junte-se a nós enquanto descobrimos quem eles realmente eram e celebramos o legado que deixaram. Clint Eastwood como Harry Callahan. Harry Callahan, o detetive implacável de Dirty Harry, é interpretado por Clint Eastwood. Aos 41 anos, ele personifica um policial que confia mais na intuição do que nos procedimentos. Sua atuação é crua, perturbadora e perigosamente convincente. O público sentiu que não estava apenas assistindo a um personagem, mas a um ponto de virada no cinema americano. Nascido em 31 de maio de 1930, em São Francisco, Califórnia, Eastwood cresceu durante a Grande Depressão, um período que obrigou sua família a se mudar diversas vezes devido ao trabalho de seu pai. Essa instabilidade o privou de um senso de estabilidade. Ele sobreviveu a trabalhos fisicamente exigentes e ao serviço militar durante toda a Guerra da Coreia, incluindo um susto em um acidente de avião no Oceano Pacífico. Esses instintos o acompanharam na vida adulta, inclusive em seus casamentos. Seu casamento com Maggie Johnson desmoronou gradualmente sob a pressão de anos de infidelidade e distanciamento emocional, culminando em um divórcio em 1984. Seu segundo casamento com Dina Ruiz também terminou em separação em 2014, reforçando ainda mais um padrão de relacionamentos íntimos, marcados pela independência e pelo segredo. A paternidade veio em circunstâncias complicadas, deixando um fardo emocional significativo. Com o passar do tempo, Eastwood enfrentou limitações físicas e relacionadas à idade, incluindo problemas cardiovasculares que ele tratou discretamente. Sam Allard. Em vez de recuar, ele dedicou toda a sua energia ao cinema, ganhando Oscars por Os Imperdoáveis e Menina de Ouro, obras que exploraram temas como violência, arrependimento e consequências morais. Filmes posteriores, como Gran Torino, refletem sobre um homem mais velho confrontando as consequências que antes ignorava. A transição de executor para pensador parece deliberada, quase confessional. Hoje, Clint Eastwood tem 96 anos. Ainda está vivo e se envolve apenas seletivamente no desenvolvimento e produção de filmes. Ele leva uma vida relativamente privada, optando pela simplicidade em vez da notoriedade. Seu patrimônio líquido estimado é de 375 milhões de dólares americanos, acumulado ao longo de décadas de atuação, direção e investimentos estratégicos. O que mais chama a atenção é o contraste. Um homem que outrora personificava o poder cinematográfico é agora definido por uma resiliência silenciosa. Albert Popwell como o assaltante de banco. O assaltante de banco, o homem ferido e imóvel no chão em Dirty Harry, foi interpretado por Albert Popwell. Aos 45 anos, ele contracenou com Eastwood em um momento que repercutiria na história do cinema. Ele não proferiu nenhuma frase icônica. No entanto, sua presença criou uma das cenas mais citadas da história do cinema. Nascido em 15 de julho de 1926, na cidade de Nova York, Popwell cresceu no Harlem, filho de pais com ascendência sul-americana e caribenha. Seus primeiros anos exigiram disciplina rigorosa, o que o levou a uma carreira como dançarino profissional e, posteriormente, a Broadway na adolescência. A transição dos palcos para as telas ofereceu oportunidades, mas raramente estabilidade. O trabalho era constante, mas o reconhecimento escasso. Conforme amadurecia, a vida de Popwell se restringiu, passando a girar mais em torno do trabalho e da resiliência do que do conforto. Sua estabilidade pessoal permaneceu frágil e sua saúde física deteriorou-se gradualmente, principalmente a cardiovascular. A pressão aumentou silenciosamente enquanto ele continuava trabalhando no cinema e na televisão, frequentemente sendo escalado para papéis que terminavam em violência ou fracasso. Com o tempo, seu corpo pagou o preço por décadas de perseverança. Os últimos anos de Popwell foram severamente afetados por problemas cardiovasculares, limitando sua capacidade de trabalho e debilitando sua saúde. Mesmo assim, sua carreira no cinema deixou uma marca indelével em filmes como Cleopatra Jones e Magnum Force, papéis que são lembrados com mais vivacidade do que o próprio ator. O respeito sempre o acompanhou. A fama, porém, nunca o alcançou.
Por fim, Albert Popwell faleceu aos 72 anos, em 9 de abril de 1999, em decorrência de complicações após uma cirurgia cardíaca, em Paz, em Los Angeles. Não existem grandes memoriais públicos nem locais de sepultamento amplamente conhecidos. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $1 milhão americanos, reflete uma vida inteira de trabalho árduo, não uma recompensa. John Mitchum, como Frank DeGiorgio, o inspetor calmo e direto em Dirty Harry, é interpretado por John Mitchum. Aos 52 anos, ele trouxe um vibrante senso de realismo ao filme. Não era a voz mais alta em cena, mas criou uma sensação de autenticidade em um mundo que se tornava cada vez mais cruel. Nascido em 6 de setembro de 1919, em Bridgeport, Connecticut, Mitchum iniciou a vida com perdas que o afetaram profundamente. Seu pai morreu em um acidente de trem 7 meses antes de seu nascimento. Criado por sua mãe trabalhadora e seu irmão mais velho, Robert, ele cresceu na pobreza, cercado por tristeza e responsabilidades muito além de sua idade. A sobrevivência se tornou prioridade em relação aos sonhos e ele amadureceu precocemente. Esse fardo nunca desapareceu completamente dele. Conforme a vida prosseguia, a estabilidade continuou a lhe escapar. Mitchum casou-se 4 vezes, criando filhos enquanto enfrentava sucessivas separações, o que refletia a instabilidade de seus primeiros anos. Ele viveu praticamente à margem dos holofotes do seu irmão mais famoso, suportando em silêncio a dor da comparação. A pressão mental o acompanhava de casa até o set de filmagem, forjando um homem mais conhecido pela sua resiliência do que pela sua tranquilidade. Com o tempo, sua saúde começou a declinar. Mitchum sofreu múltiplos AVCs, cada um deles consumindo um pouco de sua força e acuidade mental. Antes que a doença lhe tirasse a vida por completo, ele deixou para trás atuações autênticas em filmes como El Dorado e Chisholm, e uma marca indelével na trilogia Dirty Harry. Infelizmente, John Mitchum faleceu aos 82 anos, em 29 de novembro de 2001, em decorrência de complicações de 3 AVCs, e morreu pacificamente em Los Angeles. Não houve uma grande despedida pública, nem manchetes condizentes com suas décadas de dedicação. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $1 milhão, reflete uma vida inteira de trabalho árduo, não uma recompensa. Harry Guardino como tenente. O tenente Al Bressler, o oficial superior frustrado e politicamente encurralado em Dirty Harry, é interpretado por Harry Guardino. Aos 46 anos, seu personagem serve como a voz da burocracia, um homem dividido entre a indignação pública e as restrições legais, em constante conflito com os métodos de Harry Callahan. Essa tensão tornou Bressler essencial para o conflito moral do filme. Nascido em 23 de dezembro de 1925, no Lower East Side de Manhattan, Guardino cresceu na pobreza antes de sua família se mudar para o Brooklyn. Ele abandonou os estudos cedo para ajudar a família, fazendo bicos muito antes de chegar à idade adulta. A Segunda Guerra Mundial destruiu a pouca estabilidade que ele tinha, forçando-o a servir na Marinha dos Estados Unidos. Ao retornar, a disciplina e o cansaço o haviam forjado mais do que sua juventude. O casamento não lhe ofereceu nem estabilidade nem libertação. Guardino casou-se 3 vezes, primeiro com Anne Norwood, depois com Jennifer Revsons e, por fim, com Melissa Paternoster. Cada relacionamento refletia uma vida dividida entre o trabalho e o dever. A paternidade trouxe consigo longos períodos de ausência e pressão emocional. A constante transição entre o teatro, o cinema e a televisão praticamente não lhe deixava tempo para descansar. Com o passar do tempo, sua saúde começou a declinar. Guardino foi diagnosticado com câncer de pulmão. No entanto, ele continuou trabalhando, deixando para trás obras aclamadas como Pork Chop Hill e The Enforcer, além de inúmeras produções da Broadway que lhe renderam indicações ao Prêmio Tony. Sua carreira foi gloriosa, mas seus últimos meses foram repletos de dor. Harry Guardino faleceu aos 69 anos, em 17 de julho de 1995, vítima de câncer de pulmão, em um hospital em Palm Springs, Califórnia. Ele foi amplamente homenageado, mas já não era tão famoso quanto antes. Seu patrimônio líquido, estimado em aproximadamente $2 milhões americanos, reflete uma vida de trabalho árduo e dedicação. John Larch interpreta o Sheriff. O Sheriff, uma figura cansada e severa em Dirty Harry, é interpretado por John Larch.
Aos 57 anos, ele personifica o cansaço da pressão no trabalho, um homem endurecido por anos de concessões e ordens. Seu personagem retrata Harry Callahan como necessário e perigoso, forçando os espectadores a questionarem a quem recai a verdadeira responsabilidade. A severidade do xerife confere peso moral ao filme. Nascido em 4 de outubro de 1914, em Salem, Massachusetts, Larch cresceu em uma família judia da classe trabalhadora, profundamente influenciado pelas dificuldades da vida de imigrante. Antes de seguir a carreira de ator, foi jogador profissional de beisebol, um caminho promissor que terminou de forma discreta. A Segunda Guerra Mundial alterou sua vida, deixando-lhe cicatrizes psicológicas duradouras e profunda desilusão. Essas experiências mais tarde se manifestaram claramente na autoridade e no desconforto que ele trouxe para a tela. O casamento trouxe companheirismo, mas também perdas. Larch casou-se com a atriz Vivi Janice em 1955 e juntos passaram décadas trabalhando e vivendo até a morte dela em 1988. Eles não tiveram filhos e, após a morte dela, a solidão tornou-se ainda mais evidente. Seu mundo particular se restringiu, embora sua presença nas telas permanecesse estável e respeitada. No entanto, Larch viveu o suficiente para testemunhar o declínio de sua geração. Antes de se aposentar, ele deixou para trás atuações memoráveis em filmes como Os 12 Condenados e Perseguidor Implacável, frequentemente interpretando personagens de autoridade, disciplina e ambiguidade moral. Seu rosto, por si só, evocava uma aura de autoridade forjada em meio às dificuldades. John Larch faleceu aos 91 anos, em 16 de outubro de 2005, de causas naturais, em Woodland Hills, Los Angeles. Ele está sepultado em um jazigo murado no cemitério Mount Sinai, um lugar tranquilo e digno. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $1 milhão americanos, reflete uma vida inteira de trabalho árduo e não de fama. Woodrow Parfrey como Senhor. Jaffe, o Senhor. Jaffe, personagem perturbador e maquiavélico de Dirty Harry, é interpretado por Woodrow Parfrey. Aos 49 anos, ele dominou a tela não com poder, mas com inquietação, projetando uma presença sinistra que fazia a cidade do filme parecer podre por dentro. Sua atuação reforçou sutilmente a ideia de que a corrupção em Dirty Harry não era apenas violenta, mas também burocrática e cínica. Nascido em 5 de outubro de 1922, na cidade de Nova York, a vida de Parfrey começou sob o peso da perda. Órfão desde jovem durante a Grande Depressão, ele cresceu na pobreza, na insegurança e praticamente desconhecido. Sobreviver era mais importante do que sonhar. Trabalhou como mecânico de automóveis muito antes de alguém o imaginar nas telas. O mundo não lhe dava espaço para fraqueza. A guerra apenas aprofundou as cicatrizes. Convocado para o serviço militar na Segunda Guerra Mundial, Parfrey lutou na Batalha das Ardenas, onde foi ferido e capturado pelos alemães. O trauma psicológico do tempo em que foi prisioneiro de guerra o assombrou mesmo depois de voltar para casa, moldando uma personalidade reservada, porém intensa. O casamento lhe proporcionou alguma estabilidade. Ele se casou com Rosa Elevich em 1950 e tiveram 4 filhos. Mas a estabilidade nunca apaga o passado. Seu trabalho era árduo, mas em vez de se aposentar, ele mergulhou na atuação, tornando-se inesquecível com seus papéis coadjuvantes únicos em Planeta dos Macacos e A Fora da Lei. Josie Wales. Ele não ganhou nenhum grande prêmio de cinema, mas os diretores continuavam voltando a procurá-lo, e por um único motivo. Ele possuía uma qualidade crua, vulnerável e perigosa. Infelizmente, Woodrow Parfrey faleceu aos 61 anos, em 29 de julho de 1984, vítima de um ataque cardíaco fulminante em Los Angeles. Ele está sepultado no Cemitério Nacional de Los Angeles, um local de descanso tranquilo para militares que reflete uma vida de guerra e resiliência. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $500 mil, diz muito sobre a dura realidade. Décadas de trabalho árduo não garantem segurança. Joseph Sommer, como Rothko. Rothko, o personagem astuto e eloquente do tribunal em Dirty Harry, é interpretado por Joseph Sommer, aos 37 anos. Ele traz inteligência e contenção a um filme dominado pela violência. Seus personagens servem como um lembrete de que a violência é apenas um lado da justiça e que as palavras podem ser igualmente perigosas. Nascido em 26 de junho de 1934,
M. Greifswald, Alemanha. A infância de Sommer foi marcada pelo medo e pela separação. Sua família fugiu da Alemanha nazista em 1938, emigrando para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Ele cresceu na Carolina do Norte, carregando consigo o fardo silencioso do deslocamento e da sobrevivência. O sentimento de pertencimento nunca lhe foi dado como certo. Teve que ser conquistado. A educação tornou-se seu porto seguro. Tendo recebido formação formal em teatro, Sommer dedicou-se aos palcos, conciliando posteriormente seu casamento com Nina Seeley e seu papel de pai com uma carreira desafiadora. Longos ensaios, atividade constante e a pressão das apresentações de música clássica moldaram sua vida adulta. Ele transitou com maestria entre os palcos e as telas, conquistando profundo respeito por suas atuações em A Testemunha e, posteriormente, em X-Men, O Confronto Final. Os prêmios vieram discretamente, o Obie Award e uma indicação ao Drama Desk. Honrarias mais conhecidas por aqueles familiarizados com a arte da atuação do que pela fama. Joseph Sommer, agora com 92 anos, vive uma vida de aposentado após décadas de trabalho árduo. Ele não atua mais em filmes, optando pela privacidade em vez da fama. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $1 milhão americanos, reflete uma vida construída sobre bases sólidas, em vez de ostentação. Andrew Robinson como o assassino escorpião. Scorpion, o vilão aterrorizante de Dirty Harry, é interpretado por Andrew Robinson. Com apenas 29 anos, ele entregou uma atuação perturbadoramente realista, desprovida de qualquer drama. Isso os chocou e o assombrou muito tempo depois do fim do filme. Nascido em 14 de fevereiro de 1942, na cidade de Nova York, a infância de Robinson foi marcada pela perda do pai, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Criado pela mãe, ele vivenciou um ambiente escolar rígido e turbulência emocional, sendo eventualmente enviado para um internato após problemas comportamentais precoces. A educação foi tanto um refúgio quanto uma rebeldia, levando-o à literatura, ao teatro e, por fim, à formação acadêmica em Londres. Atuar não era uma fuga. Foi uma disciplina forjada na adversidade. O casamento proporcionou a estabilidade que lhe faltava na juventude. Robinson casou-se com Irene Robinson em 1970, construindo uma família sólida mesmo com o declínio de sua carreira. O papel de escorpião foi prejudicial. Sua interpretação realista resultou em ameaças de morte e na sua rotulação em um papel específico, fazendo com que muitas oportunidades se fechassem tão rapidamente quanto haviam surgido. O impacto psicológico durou mais do que o esperado. Embora não tenha sofrido de nenhuma doença divulgada publicamente, Robinson enfrentou limitações na carreira, tendo por vezes que se ausentasse completamente da atuação para lecionar, dirigir peças de teatro e criar os filhos longe das pressões de Hollywood. Foi só mais tarde que encontrou o equilíbrio através de papéis como Garak em Star Trek, Deep Space Nine e em Hellraiser, onde a complexidade substituiu o terror. Hoje, Andrew Robinson, aos 84 anos, continua vivo e dedicado à atuação, ao ensino e à mentoria de jovens artistas. Ele vive uma vida reclusa, longe da agitação que outrora moldou sua vida, optando pela contemplação em vez da ostentação. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $500 mil americanos, reflete uma carreira guiada por princípios e não pelo lucro. John Vernon como o prefeito. O líder político rígido e cumpridor da lei em Dirty Harry é interpretado por John Vernon, aos 39 anos. Ele traz para a história uma face institucional, um homem obcecado com imagem, legalidade e pressão pública em vez de justiça. Sua presença destacou as contradições do filme, colocando o medo político em oposição direta à eficácia implacável de Harry Callahan. Nascido em 24 de fevereiro de 1932, Emsonner, Saskatchewan, Canadá, Vernon cresceu isolado na zona rural, filho de um dono de mercearia. Seu nome de batismo, Adolphus Raimondus Vernon Agubsevich, carregava um significado cultural profundo e complexo, posteriormente abreviado quando ele decidiu seguir a carreira de ator. A vida em uma pequena cidade canadense o impulsionou a buscar educação e aprimoramento pessoal. O treinamento em instituições de prestígio no Canadá e na Inglaterra aprimorou sua voz forte e sua assertividade controlada. Crescer trouxe ambição, mas não foi fácil. Vernon casou-se com Nancy West e criou 3 filhos enquanto conciliava viagens de negócios constantes e a instabilidade na carreira. 2 de suas filhas, Kate Vernon e Nan Vernon, seguiram carreira artística, herdando tanto oportunidades quanto pressões.
O casamento terminou em divórcio, deixando mais distanciamento do que notoriedade. O poder na tela não garantia a estabilidade na família. Problemas de saúde surgiram mais tarde. Vernon foi submetido a uma cirurgia cardíaca, um procedimento que tinha como objetivo prolongar sua vida, mas que, ao contrário, a encurtou. Antes de a doença o acometer, ele era conhecido não apenas por seu papel como prefeito, mas também por sua interpretação de Dean Wormer em Clube dos Cafajestes e por sua atuação como a durona criminosa Josie Wales. Infelizmente, John Vernon faleceu aos 72 anos. Em 1º de fevereiro de 2005, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca em Los Angeles. Seu funeral foi bastante discreto, condizente com um homem cuja força se manifestava principalmente nas telas. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 2 milhões de dólares, reflete décadas de trabalho estável, e não uma fama passageira. A tristeza permanece ao ver um homem tão poderoso partir deste mundo silenciosamente. René Santoni como Chico Gonzalez. Chico Gonzalez. O novato entusiasmado e idealista de Dirty Harry é interpretado por René Santoni. Aos 33 anos, ele traz um lado humano ao filme. Um jovem detetive com compaixão e otimismo que destaca o custo emocional da violência implacável. Sua atuação suaviza a brutalidade do filme, permitindo que o público sinta a perda, a dúvida e o desconforto moral. Nascido em 21 de abril de 1938, na cidade de Nova York, Santoni cresceu em um ambiente que misturava as culturas francesa, corsa e espanhola. Logo encontrou sua forma de expressão na escrita e na comédia, usando o humor como maneira de superar as adversidades. O teatro veio antes do cinema, e a criatividade tornou-se seu refúgio. Sua trajetória até a atuação foi construída gradualmente, graças à perseverança e não ao acaso. Sua vida pessoal lhe proporcionou conexões, mas não o protegeu das dificuldades. Santoni tornou-se pai de um filho, Nick, e manteve relacionamentos duradouros e estáveis. Ele era conhecido por seus colegas por sua personalidade afável e bem-humorada fora das telas, mesmo sendo constantemente escalado para papéis de policial, criminoso ou personagem poderoso. Esse contraste o acompanhou discretamente por décadas. Mais tarde, problemas de saúde começaram a dominar sua vida. Santoni lutou contra o câncer de garganta e pulmão, doenças que o enfraqueceram gradualmente e o forçaram a se afastar da atuação. Antes que a doença lhe tirasse a vida, o público ainda se lembrava dele como Cobra em Bad Boys e, mais tarde, como Poppy em Seinfeld. O riso retornou justamente quando seu tempo estava se esgotando. René Santoni faleceu aos 82 anos, em 1º de agosto de 2020, em um centro de cuidados paliativos em Los Angeles, devido a complicações relacionadas a um câncer de garganta e pulmão. Seus últimos dias foram tranquilos, bem diferentes da alegria que ele proporcionava aos outros. Seu patrimônio líquido, estimado em aproximadamente US$ 1 milhão americanos, reflete uma carreira construída sobre presença, não extravagância. A tristeza permanece ao saber que o humor era o seu talento, mas o seu silêncio marca o seu fim.